وإن تزلزلت الجبال وإن عصفت العواصف فيثبت على الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos. Que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, bem-vindos a todos nesta série de aulas que são o comentário breve e resumido da Surat al-Fatiha. Aulas baseadas no tafsir, no comentário do Imam Ibn Kathir, rahimahullah. Na aula de hoje iremos traduzir o comentário do quarto versículo da Surat al-Fatiha, que é Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Só a ti adoramos e só a ti imploramos ajuda. Só a ti adoramos e só a ti imploramos ajuda. O autor, rahimahullah, dividiu este quarto versículo em duas partes. A primeira, Iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud. E a segunda parte, Wa iyyaka nasta'in. Então iniciou por Iyyaka na'bud, fez o comentário de Iyyaka na'bud e depois Wa iyyaka nasta'in. Então começamos pelo início daquilo que disse o autor, rahimahullah, acerca do comentário de Iyyaka na'bud. Só a ti adoramos. Só a ti adoramos. O autor diz que o sentido de só a ti adoramos, o seu sentido linguístico, isto é, o sentido desta frase linguisticamente, quer dizer, o sentido da adoração no seu sentido linguístico é a humilhação. É a humilhação. Só a ti adoramos. O sentido da adoração, o seu sentido linguístico é a humilhação. A adoração é a humilhação linguisticamente. Quanto ao seu sentido religioso, o autor mencionou inicialmente o sentido da adoração linguístico, que é a humilhação, e depois mencionou o sentido da adoração, o sentido shar'i, isto é, religioso, na legislação islâmica. Então, repito, Iyyaka na'bud, só a ti adoramos. O sentido da adoração linguisticamente é a humilhação. Quanto ao seu sentido religioso, engloba o amor completo e perfeito, a submissão e o temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é a definição dada pelo autor, rahimahullah, acerca da adoração. Então, o sentido religioso da adoração engloba várias coisas. A primeira delas é o amor de Allah. O amor perfeito de Allah subhanahu wa ta'ala. O facto que o servo ame Allah subhanahu wa ta'ala de um amor perfeito. De um amor perfeito.
engloba também a submissão. O facto que este servo se submeta a Allah subhanahu wa ta'ala, e uma terceira coisa que é o temor, o medo, o facto que este servo tema Allah subhanahu wa ta'ala. Então, logo que adoramos Allah subhanahu wa ta'ala, estas três coisas têm de estar presentes. O amor de Allah subhanahu wa ta'ala, a sua submissão, o facto de o amarmos, de nos submetermos a Ele, e o facto de o temermos subhanahu wa ta'ala. Esta é a definição da adoração dada por Ibn Kathir, pelo autor rahimahullah. Mas nesta ocasião, e aqui acrescento algo, convém acrescentar a definição dada pelo seu sheikh, pelo sheikh de Ibn Kathir. O sheikh do autor, Ibn Kathir, quem é? É Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sendo que Ibn Kathir é um dos estudantes de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Então Sheikh al-Islam deu uma definição à adoração que é bastante conhecida, que é que a adoração é um termo geral. A adoração é um termo geral, global. É um termo geral que engloba tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ama e aprova dentre as palavras e as ações aparentes e ocultas. Isto é, as ações e as palavras com os membros exteriores, mas também e sobretudo os actos do coração que são ocultos. Então esta definição da adoração é importante a conhecer, a fim que a pessoa saiba o que é uma adoração e que possa fazer a distinção entre aquilo que é uma adoração e aquilo que não é uma adoração. Então uma adoração é um termo geral que engloba tudo aquilo que Allah ama e aprova dentre as palavras e as ações aparentes e ocultas. Depois volto à tradução daquilo que disse o autor, rahimahullah, em relação ao comentário de Iyyaka na'bud, só a ti adoramos. O autor diz, e logo que dizemos Iyyaka na'bud, só a ti adoramos, estamos a unificar Allah subhanahu wa ta'ala. Logo que dizemos Iyyaka na'bud, só a ti adoramos, estamos a unificar Allah subhanahu wa ta'ala. Só a ti adoramos. Quer dizer, ó Allah, te unificamos na adoração. Só te adoramos a ti. E só te tememos a ti e só temos esperança em ti. Esta palavra é bastante benéfica. Reparem que Iyyaka na'bud, prestem bem atenção ao sentido de Iyyaka na'bud. Ao início a primeira parte deste quarto versículo da Surat al-Fatiha. Iyyaka na'bud, só a ti adoramos, estamos a unificar Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, só a ti adoramos. Só a ti unificamos na adoração. Só a ti unificamos na adoração. Só te adoramos a ti. E só tememos a ti. E só temos esperança em ti. Não adoramos, não tememos e não temos esperança em nenhuma outra divindade. Este é o sentido de Iyyaka na'bud. Este é o sentido de Iyyaka na'bud, que é a primeira parte deste quarto versículo da Surat al-Fatiha. Quanto à segunda parte deste quarto versículo, o autor disse, rahimahullah, wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Só a ti imploramos ajuda. A primeira parte do versículo é só a ti adoramos, e a segunda parte é só a ti imploramos ajuda. Quer dizer, só a ti pedimos ajuda
a fim que te possamos adorar e te obedecer, e só a ti imploramos ajuda em todos os nossos assuntos. O sentido de só a ti imploramos ajuda, wa iyyaka nasta'in, quer dizer que só a ti pedimos ajuda a fim que te possamos adorar e a fim que te possamos obedecer. Quer dizer que pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala de nos ajudar a o adorar e a lhe obedecer. E só a ti imploramos ajuda em todas as nossas situações, em todos os nossos assuntos. Da vida mundana como da vida do além. Só pedimos ajuda a Allah subhanahu wa ta'ala. Depois Ibn Kathir, rahimahullah, mencionou o comentário deste versículo feito por Qatada, rahimahullah. Qatada, rahimahullah, disse, no tafsir deste versículo, do quarto versículo da Surah Al-Fatiha, que é Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, só a ti adoramos e só a ti imploramos ajuda, disse que Allah subhanahu wa ta'ala, neste versículo, vos ordena de o adorarem de um culto sincero e exclusivo. E que lhe peçam ajuda e que implorem a sua ajuda em todos os vossos assuntos. Qatada, que faz parte de At-Tabi'in, que faz parte daqueles que tiraram o conhecimento dos companheiros, nos diz que o sentido deste versículo, só a ti adoramos e só a ti imploramos ajuda, diz que neste versículo Allah subhanahu wa ta'ala nos dá ordem a todos de adorarmos a Allah subhanahu wa ta'ala de um culto exclusivo e sincero. E de, ao mesmo tempo, pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala de nos ajudar, de nos suportar e de nos auxiliar em todos os nossos assuntos. Depois Ibn Kathir, rahimahullah, disse, e a razão pela qual Allah Azza wa Jal começou o versículo por Iyyaka na'bud, só a ti adoramos, e só depois mencionou Iyyaka nasta'in, e só a ti imploramos ajuda, é porque o objetivo é a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. E que o pedido de ajuda é um meio que leva à sua adoração. Este ponto é bastante benéfico para compreender porque que Allah subhanahu wa ta'ala começou este versículo por só a ti adoramos e o terminou dizendo e só a ti imploramos a ajuda. Iyyaka na'bud, só a ti adoramos, wa iyyaka nasta'in, e só a ti imploramos a ajuda. Qual é que é a razão? É porque o objetivo é de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E que o meio que nos leva à adoração de Allah subhanahu wa ta'ala é o pedido de ajuda e de auxílio a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, em primeiro lugar, Allah subhanahu wa ta'ala menciona o objetivo e depois mencionou o meio. Iyyaka na'bud, só a ti adoramos, que é o objetivo da vida de todas as criaturas, e depois mencionou o meio, que é a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala, pois ninguém poderá adorar a Allah sem a ajuda de Allah. Ninguém poderá adorar a Allah senão pela ajuda, pelo meio da ajuda do auxílio de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou o mais importante, a prioridade, que é o Tawhid, que é o monoteísmo, que é o facto de o adorarmos a Ele unicamente. E só depois mencionou o meio através do qual ou pelo qual
o adoramos. Ficamos por aqui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.